De volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta segunda-feira, porque a vida tem que seguir, a vida continua depois da eliminação de ontem e os próximos dias serão muito importantes em relação a decisões que serão tomadas sobre o planejamento para a temporada 2026. Montagem de elenco, chegada e saída de jogadores, decisões extremamente relevantes que serão tomadas pela diretoria, que em breve o Fluminense terá um novo presidente, Matheus Montenegro, vale lembrar isso, e também pela comissão técnica de Luiz Ubeldia. E infelizmente, as primeiras movimentações de mercado, as primeiras notícias não são nada boas. Já temos a confirmação, por exemplo, da saída de Thiago Silva. A gente vai falar sobre isso agora. Mais um clube entrando forte na briga pelo Nino. Martinelli sendo especulado no Cruzeiro. Enfim, muita coisa acontecendo. Chega aqui, deixando o seu like se você puder, por favor, se inscrever no canal. Tem muita gente que está aqui diariamente, consome os conteúdos, os vídeos, mas não está inscrito. Então, se você ainda não está aqui no canal do Lessa, por favor, é muito importante, nunca é demais lembrar. Eu vou começar já direto por essa notícia do Thiago Silva, que já é algo que a gente esperava. Ontem eu falei que a diretoria do Fluminense ainda iria tentar convencer o Thiago de alguma forma a continuar, utilizando a Libertadores, a montagem de um time melhor, mais competitivo para ele também no ano que vem, mas não vai rolar. E eu até falei, cara, isso aí vai ser muito mais para dizer, a gente pelo menos tentou, mas que essa decisão do Thiago Silva já estaria tomada, porque ele não chegaria falando isso no vestiário. Ele é um cara muito racional, muito sério, muito direto. Ele não chegaria no vestiário porque estava de cabeça quente após uma derrota e sairia se despedindo dos companheiros de qualquer maneira. Não faria isso sem que realmente tivesse refletido e tomado uma decisão. Tá? E agora há pouco, a amiga Aline Nastari confirmou que o Thiago Silva já comunicou ao Fluminense, que tentou ali contato com ele já nesta segunda-feira, porque isso só estava previsto para acontecer ao longo dessa semana. Esse contato foi feito e o Thiago comunicou que realmente não vai seguir no clube. É uma decisão que já estava tomada já há algum tempo, que vinha amadurecendo, na verdade, e utilizou como argumento principalmente a saudade que tem da família, a necessidade de estar mais perto da família. Os filhos dele jogam no Chelsea, enfim, e não tem como a família vir para cá. E aí eu não vou nem entrar no mérito do debate, da discussão, porque isso é uma coisa muito particular. Eu acho que é uma situação que, por um prazo determinado, dá para você driblar, mas vai da cabeça de cada um. Eu acho que, na verdade, ele nunca... Aí não tem nada a ver com o Fluminense, tá? Ele voltou para cumprir uma promessa e poderia até ter conquistado um título e ajudou o time a escapar de uma Série B. Mas eu acho que nunca ele quis voltar para o Brasil. Ele voltou porque enxergou naquele momento uma oportunidade de cumprir uma promessa, abriu ali a chance e ele acabou aceitando o desafio. Mas voltar para o Brasil, eu acho que de fato ele nunca quis. Ele nunca quis sair da Europa e nunca quis sair de perto dos filhos. E agora, com essa temporada encerrando, com a eliminação, sabendo que para conquistar um título ele teria que ficar pelo menos mais uma temporada, porque só teria essa possibilidade no segundo semestre. Aí, enfim, estou descartando ali o Campeonato Carioca, né? Um título grande. Ele não ia topar ficar mais um ano aqui. Poderia até cumprir o contrato. Talvez pensando em Copa do Mundo. Não sei se ele entendeu que, por mais que ele jogue bem aqui, ele não seria chamado. E ele acha que jogar na Europa agora, e eu acho que ele vai jogar na Europa em algum clube, ele teria mais chance. Não sei se isso tem se essa leitura também tem alguma coisa a ver com Copa do Mundo. Na minha cabeça não vai fazer muita diferença, não faz muito sentido. Ele não foi chamado até agora e acho difícil que vai ser chamado. Mas enfim, ele deu uma entrevista agora à France Football dizendo que alimentava ainda esse sonho, essa possibilidade, queria realizar, mas acho bastante improvável. Enfim, de qualquer forma, como já era esperado depois de todas as notícias de ontem, logo após o jogo, ainda no vestiário, Thiago Silva está fora do Fluminense e vai deixar uma lacuna extremamente importante e sensível dentro desse elenco. E isso pode ser minimizado com a chegada do Nino. Minimizado, porque a gente está falando de jogadores de prateleiras diferentes. O Nino, capitão da América, um ídolo e tal, mas são jogadores de prateleiras diferentes. Eu acho inegável isso. Uma coisa é você ter uma zaga de Thiago Silva e Freitas, que já é um problema.
outra é Nino e Freitas. O problema vai ficar maior. Então, se o Fluminense não conseguir trazer um Nino, vai ter uma séria questão para resolver, que é trazer 2 zagueiros, um zagueiro de peso, e trazer 2 zagueiros para uma nova dupla titular em 2026. Toda a minha confiança vai pela chegada do Nino. E nada indica que isso vai ser muito fácil, porque a ESPN Brasil informou que o técnico Abel Ferreira do Palmeiras pediu a contratação do Nino. E aí a ESPN vem noticiando que o Zenit está pedindo 10 milhões de euros por ele, né, que já definiu esse valor. A gente não tem confirmação, o Fluminense não abriu negociações com o Zenit, pelo menos não até essa semana agora que passou. Certamente isso vai se intensificar agora. O que eu acho, que eu estou deduzindo aqui numa informação, eu acho que eles já se reuniram com o Nino para obter essas informações. Olha, os caras vão pedir X, a gente pode tentar negociar com X, pagando dessa forma e tal, e viabilizar isso. Contando com a vontade do Nino, que eu acho que tem. O acerto com o Nino é simples, vai depender de negociar com os russos. E os caras, sabendo que ele tem muito mercado aqui, talvez em outros lugares também, podem pedir mais grana. Pô, tem muita procura, vão querer pagar, vão aumentar. A gente está falando do Zenit, que é um clube extremamente complicado para se negociar. Não acho que vai ser fácil, não. Sendo bem sincero, não acho que vai ser fácil. E se o Fluminense não conseguir concretizar isso, vai ter uma séria questão para se resolver, de cara, para resolver já, pensando em 2026. Mas para ontem, não vai ter tempo a perder. O Fluminense vai ter que chegar firme no mercado. Essa eliminação na Copa do Brasil custa caro, porque um título significaria uma boa premiação que poderia ajudar nesse sentido. E agora não tem isso. Por outro lado, o Fluminense conseguiu mais de 360 milhões de reais de premiação na temporada. A gente sabe que parte disso vai para jogador, vai para outras contas, mas de algum lugar vai ter que sair dinheiro para montar um time competitivo melhor do que desse ano, se quiser brigar, sonhar com algum título grande na próxima temporada. Isso eu acho que não tá em debate, e com a saída do Thiago Silva, com esse martelo sendo batido como foi, essencialmente a brincadeira tem que começar trazendo o zagueiro de peso e dando uma resposta imediata pela saída dele. E aí outras situações começam a surgir. O Everton Guimarães, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, informou que o Cruzeiro está interessado na contratação do Martinelli. Eu estou até apurando isso aqui agora e acabei de receber uma resposta afirmando que, porque ele diz lá que o Cruzeiro procurou o Fluminense para tentar negociar o Martinelli. Acabaram de me responder aqui agora que em nenhum momento o Fluminense foi procurado pelo Cruzeiro. Até agora. Não significa que eles não podem estar interessados e talvez até terem chegado no staff do Martinelli. Mas até agora o Fluminense não recebeu nenhuma consulta formal pelo jogador, que, lembrando, tem contrato até 2027. Não é um jogador livre, é um jogador que tem contrato, tem, enfim, mais 2 anos aí pela frente. Então, e termina um ano muito valorizado. Apesar de não ter ido na semifinal, falei sobre isso aqui. A situação do Martinelli hoje é muito diferente daquela situação do meio da última janela, em que quase ele foi negociado com o Palmeiras, naquela composição, com o Zé Rafael para cá, para lá, e o Martinelli iria para lá numa troca, envolvendo mais jogadores. A realidade é bem diferente agora. Ele termina um ano muito valorizado pelo 2025 extremamente regular que ele fez, sendo um dos melhores jogadores do time. Já falei isso aqui antes até do jogo contra o Vasco, e para mim não tem muito debate contra isso também. O Martinelli, ele foi um dos caras mais importantes esse ano. Infelizmente não conseguiu jogar bem nessas semifinais. É muito pela queda geral também do time. Enfim. Mas é isso. Até o momento o Fluminense não recebeu consulta por ele. Não vou falar que é inegociável. Se chegar uma grande proposta, tem que negociar. Agora, aí seria mais uma reposição imediata e com muita qualidade que o clube teria que fazer. Então não acho que vai sair abrindo mão em todo mundo assim, já perdendo jogador de peso, para ter que ir no mercado de maneira desesperada e gastar uma grana. Porque se vende o Martinelli, vai vender por um valor muito alto? Acho difícil. E para contratar um jogador do nível dele, vai ter que pagar. E pagar bem. Ou vai ter que acertar muito para trazer alguém barato ou sem custo para ocupar esse espaço. Por isso eu estou dizendo que são os primeiros movimentos que não me parecem muito interessantes para o Fluminense.
E saiu também no sábado a notícia de que o clube está atrás de Matias Galarza, do Talleres, lá da Argentina. Quando eu vi Matias Galarza, eu falei, pô, é aquele que passou pelo Vasco, paraguaio, mas não é. É um jogador que está no Talleres, tem o mesmo nome, é um volante, segundo, terceiro homem ali de meio de campo, mas que não é aquele. Colocando na tela para vocês, ó, deixa eu só ajeitar aqui rapidinho para ficar melhor. É um jogador que fez 61 jogos na temporada, um gol, titular lá no Talleres, né, temporada, boa parte da temporada, né? Jogador jovem ainda de 23 anos, mas o que eu apurei é que o Fluminense não... Porque a notícia que vem de lá é que o Fluminense estaria disputando com o Atlético Mineiro a contratação desse jogador. E o que eu apurei foi que não é um atleta que o Fluminense está negociando. Não sei se não tem interesse, talvez tenham buscado informações, feito alguma sondagem, mas não há negociação em andamento e não há disputa com o Atlético Mineiro por esse jogador. Tá? Falei com mais de uma pessoa e a resposta foi a mesma. Não estamos negociando, não tem qualquer negócio com esse atleta no momento. Até porque o foco total estava na semifinal da Copa do Brasil, agora com a eliminação, de fato, todas as atenções viram para o mercado, para a montagem de elenco, e aí sim o Fluminense vai começar, de fato, a entrar, mergulhar de cabeça ali no mercado de transferências e iniciar as negociações. É claro que já foi feito o levantamento, é claro que o Zubeldio já vinha conversando com a diretoria, o departamento de scout já tem lá os seus nomes que foram levantados aí ao longo do ano, sondagens já foram feitas e agora, de fato, vai para o funil, vai dar aquela peneirada e o clube vai começar a acionar e a buscar os primeiros reforços e a negociar as possíveis saídas após uma avaliação definitiva da comissão técnica, que talvez já tenha ocorrido ou vai ocorrer agora nesta semana. Vai ser uma semana muito intensa nesse sentido. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui. A gente volta assim que possível com muito mais informações e notícias aqui no canal do Lessa.